Então, o sistema de proteção ele é formado basicamente ali pelos transformadores de instrumentação, que são os transformadores de, de potência, os transformadores de corrente, né? E a gente tem os relés, dispositivos de abertura, disjuntores, religador, chave seccionadora. Então, só para a gente recordar aqui. E as correntes de tensão são adequadas aos dispositivos do sistema ali de proteção pelos transformadores de instrumentação e são fornecidos aos relés, que por sua vez tem a função de avaliar se as condições de operação do sistema é normal ou se existe alguma normalidade, né? Então vamos lá. No caso da normalidade, os relés fazem com que os disjuntores e religadores ou chaves seccionem ali a parte do circuito afetada. Então, esse tipo de ação é normalmente empregada em casos de curto-circuito e também de sobrecarga. Além dos juntores e religadores, os elos fusíveis, né, também podem ser empregados ali para desconectar uma parte do circuito sob falta. Normalmente são usados em sistemas de distribuição, onde as redes são ali do tipo radial, em sua maioria. Então, vamos entender aqui, ó, os religadores de tensão e banco de capacitores. Para quê, né? Então, em redes tipicamente radiais, a distância entre geração e a carga pode causar ali uma perda de tensão indesejável. Então, para contornar essa questão, essa perda ali de tensão e essa instabilidade aí dessa tensão, reguladores de tensão e também bancos de capacitores são alocados em alguns pontos estratégicos de forma a retornar as tensões aos patamares aceitáveis. Então, os reguladores de tensão, eles são tipicamente transformadores, né, que tem um TAP ali variável, ajustável, que vai fazer a análise dessa tensão do primário e secundário ali, do transformador, né, e vai ajustar esses TAPs para que ele possa elevar ou abaixar a tensão de forma a mantê-la regulada. Então, esse ajuste de TAP, ele pode ser feito de forma automática ou manual, sendo que esses reguladores automáticos mais comuns de serem empregados aí são os transformadores na subestação de distribuição, tá? E os bancos capacitores, né? Alternativamente, né? Pode-se fazer o controle da tensão por meio dos bancos de capacitores, estrategicamente também colocados no sistema. Então, esses bancos têm a função de injetar potência reativa de forma a controlar ali na rede e alterar ali o fator de potência da carga. E assim ele consegue fazer a regulagem da tensão ali no nível adequado e desejável. A gente tem que, para proteção de geradores contra sub e sobrecorrente, os relés de subtensão, que é definido, no caso, uma subtensão como um decremento no valor de pico e, por consequência, também no valor eficaz do sinal de tensão. Então, dessa forma, uma subtensão pode ser obtida quando a tensão eficaz nos terminais de gerador trifásico cai abaixo da tensão limiar, que foi pré-estabelecida. Então, a questão que pode emergir é o que causa essa subtensão, né? Então, vamos lá. Na prática, ela pode originar os seguintes casos. Primeiro, a gente tem o gerador conectado em paralelo a um dado barramento que alimentam ali uma carga. Se eventualmente um dos geradores deixar de operar, os outros geradores tentarão suprir essa carga. Então, portanto, cada um desses geradores experimentará ali um aumento súbito de corrente, provocando ali uma redução na tensão nos seus terminais e, por consequência, na tensão do barramento. Então, o segundo caso está relacionado ali com a conexão instantânea de elevados blocos de carga ao barramento de um dado gerador, né? Então, sabendo que todo gerador possui uma potência nominal de operação, então a súbita conexão de blocos de carga irá provocar ali uma redução da tensão do gerador, que tentará compensar esse efeito com a elevação ali da corrente enviada ali para a carga. Então, em ambos os casos,
o aumento excessivo da intensidade de corrente tende a comprometer ali os regulamentos dos geradores. E assim, se nenhuma atitude for tomada, eles podem ser danificados permanentemente. Então, para sanar tal problemática, todo gerador deve dispor de um relé de proteção contra a subtensão. E o princípio de operação ali do relé de subtensão é bem simples, pois ele deve operar apenas quando a tensão estimada nos terminais de gerador ficar abaixo do valor limiar, V limiar, parametrizado ali durante o seu ajuste. E no caso da sobretensão, né, que é definida como incremento, ou seja, o aumento, né, do valor de pico e, por consequência, do valor eficaz de sinal de tensão. Então, dessa forma, a sobretensão pode ser obtida quando a tensão eficaz nos terminais de gerador trifásico aumenta acima da tensão limiar pré-estabelecida. Então, dentre as causas dessa sobretensão dos geradores, a gente tem geradores conectados em paralelo, a um dado barramento, que alimentam uma carga, sendo um deles mantido em reserva girante, e em outras palavras, né, em reserva operativa, na operação dele. Se eventualmente esse gerador for despachado sem a devida necessidade, cada um dos geradores experimentará um aumento súbito da tensão, tá? E, consequentemente, é a redução ali da corrente fornecida à carga. A desconexão súbita também de elevados blocos de carga no barramento de um dado gerador pode provocar essa sobretensão também, né? Então, reiterando que todo gerador possui uma potência nominal de operação, a súbita desconexão dos blocos de carga irá provocar ali um aumento de tensão do gerador, que tentará compensar esse efeito com a diminuição ali da corrente enviada à carga. Então, todo gerador possui ali um relé de proteção também contra sobretensão. Então, o princípio de operação ali do relé de sobretensão também é baseado ali nas tensões estimadas ali do terminal do gerador, ou seja, se exceder o valor limiar, né, o V limiar, parametrizando ali durante o seu ajuste. E as linhas de transmissão? Como que a gente verifica a proteção, né, na linha de transmissão? Então, a gente pode estar usando relés de sobrecorrente. Então, a proteção contra a sobrecorrente protege ali as linhas de transmissão contra correntes extremamente elevadas causadas, no caso, por exemplo, de curto-circuito. Então, em essência, essa é uma forma mais simples, né, prática e de baixo custo para proteger as linhas de transmissão, sendo, portanto, amplamente utilizada, que são os relés de sobrecorrente. A proteção usando esses relés de sobrecorrente é baseada no fato de que, na ocorrência de uma falta, a magnitude da corrente no instante imediatamente posterior ao curto-circuito, que é a corrente pós-falta, é muito superior ali ao instante antes da falta, que é a chamada de corrente pré-falta. Então, ele vai fazer qual que é o valor da corrente após a falta e verificar com o valor da corrente antes da falta. Então, essa é uma simples característica, né? Pode ser facilmente ajustada nesses relés, uma vez que, assumindo que o fluxo de corrente de falta seguirá em uma única direção. A coordenação dos relés de sobrecorrente é de suma importância, haja vista que o princípio operativo básico é garantir com que o relé, dentro de uma zona de proteção da linha de distribuição, sobre falta ali, opere primeiro, né, face aos relés de retaguarda nas zonas adjacentes. Então, dessa forma, a gente vê que o tempo de operação, né, intensidade da corrente, da falta ali, que flui pela linha de transmissão, e a combinação de ambos são 3 parâmetros básicos que caracterizam os relés de sobrecorrente.
então sejam primários ou de retaguarda, de forma que o processo de ajuste desses relés não se altera. Então, portanto, os ajustes de corrente limiar e de alavanca ali de temporização devem sempre ser levados em consideração, tá? Então, o que deve atuar é próximo à falta, tá? Próximo à falha. E não os adjacentes, não os próximos. Usando ali os relés direcionais de corrente, tá? Para proteger a linha de transmissão. Então, inferir ali a direção da corrente de falta na zona de proteção de uma linha de transmissão é extremamente importante para evitar que outros relés que se encontram em zonas adjacentes, né, zonas próximas, atuem sem a devida necessidade. Então, em muitos casos práticos, a proteção direcional é aplicada em sistemas elétricos radiais que apresentam múltiplos geradores. Contudo, existem alguns sistemas elétricos mais complexos que não envolvem múltiplos geradores e são formados por linhas de transmissão paralelas ou linhas de transmissão de topologia em anel. Então, eu vou mostrar o exemplo para vocês. Aqui, ó. Então, nesse caso aqui, a proteção de sobrecarga, de sobrecorrente seja aplicada se um curto-circuito ocorrer, aqui, ó, por exemplo, na linha de transmissão 2 aqui, ó, na zona 2, onde ocorreu aqui uma falta, quando pela linha de transmissão, tá? Aqui não vai ter falta. Então, o que a gente tem aqui, ó? Vamos entender melhor. Então, através da imagem, a gente pode constatar que a corrente de falta não fluirá apenas entre o gerador e o disjuntor de potência D3. Então, eu não vou ter a falta só aqui, tá? Conectada a esse barramento aqui. O que vai acontecer aqui, ó? O juntor de potência D3, que vai atuar aqui, mas também do gerador passando por D1. Então, quando eu tenho esse sistema radial aqui, quando eu tenho um problema em uma das linhas, o disjuntor vai atuar aqui, mas esse também atua. Tá? Então, eu vou ter D3 atuando, D1 atuando, D2 atuando e D4, tá? Como consequência, todos os disjuntores devem atuar, ou seja, apesar de não haver falta aqui na linha 1, só aqui na linha 2, a mesma também será isolada. Por quê? Porque está tudo conectado aqui. Que é diferente, tá? Quando eu tenho uma topologia em forma de anel. Quando eu tenho a topologia em forma de anel, o que a gente tem, ó? Em que a proteção direcional deve ser aplicada, está relacionado com o sistema elétrico, tá? Que apresenta um único gerador, então eu tenho um único gerador e a linha de transmissão forma topologia em anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Tal sistema permite que o suprimento de energia seja mantido para todas as cargas, mesmo ocorrendo um curto-circuito em qualquer uma das linhas de transmissão. Para tanto, somente os disjuntores da zona sob falta é que devem atuar, ok? A gente explica isso um pouquinho melhor no próximo vídeo.